Não vamos dividir em classe, que nós vamos falar sobre a importância da escola dominical. Amém? Capítulo 2, verso 9, que diz o seguinte: depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. Repetindo, depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. Senhor Deus, louvamos o teu santo nome. Entregamos a ti nessa manhã os nossos louvores e as nossas adorações. Nos reunimos como igreja santa e eleita por ti, Senhor Deus, para que juntos pudéssemos e estamos nesse momento adorando o teu nome, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. As nossas vidas estão sob os seus cuidados, as suas mãos, Senhor Deus, estendidas sobre cada um de nós. Pai, que nessa manhã nós possamos ouvir a sua voz, que nós possamos compreender a sua voz, que nós possamos sair daqui hoje na certeza que a tua palavra tocou em nossos corações. Que eu possa diminuir, Senhor Deus, para que o Senhor cresça nessa manhã, e que teu nome seja engrandecido, não só hoje, mas a todo momento na vida de cada um dessa igreja. Que aqueles que nos assistem e cultuam conosco nas redes sociais, possam nesse momento também conosco aprender de ti, Senhor Deus, e juntos adorarmos ao Senhor. Fala com cada um, Senhor, visita cada um no seu lar. Aquele que ainda não te conhece, que nessa manhã ele possa ter um encontro contigo, que o teu Santo Espírito possa convencê-lo que só o seu Filho Jesus Cristo é o Salvador. Pai, é o que eu te peço, em nome do seu Filho Jesus Cristo, amém. O tema da mensagem para a nossa meditação nessa manhã é uma jornada para poucos. Uma jornada para poucos. Com esse título, eu pretendo, em cima do versículo 9, nós vamos focar sobre a jornada dos magos. O texto vai dizer, que nós lemos até agora, desde o verso 1 do capítulo 2, que quando eles estavam lá na Pérsia, uma estrela apareceu para aqueles homens. Os magos ficaram impactados com a aparência, com o surgimento de uma estrela no céu. E quando eles viram aquela estrela, eles entenderam que o rei dos judeus havia nascido. Eles receberam o anúncio a partir de uma estrela, a partir de uma luz que brilhava no céu, anunciou para aqueles homens que o rei dos judeus havia nascido. E quando eles receberam esse anúncio, foi o início da jornada daqueles homens, que desde a Pérsia até Jerusalém, de Jerusalém a Belém, até eles encontrarem o rei dos judeus. Eles passearam por esse caminho, fizeram essa jornada, 1.600 quilômetros de caminhada, uma caminhada que não foi uma caminhada fácil. Não é fácil andar 1.600 quilômetros, não é fácil percorrer uma estrada à mercê de dia após dia, de encontrar perigos, dificuldades ao caminhar por essa trajetória. Dormir ao relento, pegar sereno, não ter aonde se abrigar, estar à mercê dos levantes e das armadilhas que se encontram em uma jornada. Mas só que eles caminharam em direção ao rei dos judeus. Essa era a meta de cada um deles, dos magos, que ao fazer essa viagem estavam fazendo. Porém, quais informações aqueles magos tinham na sua mente? O que eles conheciam sobre o rei dos judeus? Quem é esse rei? De quem esse rei era filho? Aonde o rei dos judeus nasceu? Exatamente o local? Como eles poderiam encontrá-lo, esse rei dos judeus? Como que eles conseguiriam conhecer essa criança? Nenhuma dessas perguntas eles possuíam.
A única coisa que eles sabiam é que uma estrela anunciou o seu nascimento. Todas as demais perguntas eram secundárias. Apenas por saber que Jesus Cristo nasceu, que o Rei dos Judeus nasceu, era o bastante, era o mais importante para que eles empreendessem essa jornada. Porém, o texto vai um pouquinho mais além. Eles apenas não fizeram essa jornada para encontrar Jesus Cristo. O texto vai dizer que à medida que eles fizeram a jornada, eles também proclamaram o nascimento do Rei dos Judeus. Apenas que eles tivessem apenas uma informação: o Rei dos Judeus nasceu. Foi o bastante para que aqueles homens, aqueles magos, anunciassem que Jesus Cristo havia nascido, que o Rei dos Judeus havia nascido. O verso 2, parte A do versículo, vai dizer o seguinte: e perguntavam: onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Eles anunciaram isso. A pergunta que eles fizeram em Jerusalém foi uma pergunta de anúncio. Eles entraram em Jerusalém anunciando o nascimento dessa criança. Eles proclamavam uma boa nova. O rei surgiu, um novo rei nasceu. Mesmo tendo tão pouca informação, eles anunciaram. Eles não tinham uma teologia bem definida. Eles não tinham a escritura bem completa no seu conhecimento. Mas o bastante que eles tinham, que era pouca informação, era o bastante para eles anunciar que Jesus Cristo tinha nascido. Era o suficiente para eles afirmarem que Jesus havia nascido. E eles anunciaram o nascimento. De contrapartida, nós temos Jerusalém, a cidade onde os magos entraram. A cidade que ouviu de primeira mão dos magos que o rei havia nascido. Ainda mais, o texto vai dizer, e nós conhecemos a história de Israel a partir do Antigo Testamento, que Jerusalém conhecia os anúncios dos profetas antigos. Aqueles homens que foram levantados por Deus e anunciaram que viria o Messias, Jerusalém conhecia. Eles conheciam que Isaías havia falado que um menino haveria de nascer. Eles conheciam que Isaías estava falando que uma virgem conceberia e daria à luz. Eles sabiam que os profetas menores anunciavam que de Belém viria o profeta. Não foi apenas o anúncio de uns magos, eles tinham também os profetas. Mas também Jerusalém tinha as escrituras na mão. Não foi uma estrela brilhando no céu que apontou o nascimento. As escrituras apontavam o nascimento de um Messias. Mas só que quando nós olhamos para o texto do capítulo 2, vai dizer que Jerusalém não deu crédito a essa informação. Eles não deram importância que Jesus havia nascido. Eles não quiseram conhecer que o Rei dos Judeus havia nascido. Eles não foram em direção ao Rei dos Judeus. O verso 9 que nós acabamos de ler vai nos avisar e nos traz à nossa mente, à nossa meditação, que os magos viajaram da Pérsia até Belém por 1.600 quilômetros para conhecer o Rei dos Judeus. Mas só que Jerusalém, afastada apenas 10 quilômetros de Belém, não quiseram ir conhecer o Rei dos Judeus. Eles não quiseram fazer uma jornada de 10 quilômetros, enquanto os magos percorreram 1.600 quilômetros. Mais ainda, os magos tiveram a intenção e o desejo de conhecer o novo rei de Israel, enquanto Jerusalém, todos eles, a cidade, preferiram ficar à mercê do rei atual, o rei Herodes. Eles não quiseram ir em direção ao novo rei, mas ficar à mercê do rei atual de Jerusalém. Outra situação que o texto aponta é que a direção para encontrar o Rei dos Judeus foi dada. Em Belém você encontrará o novo rei. Existia o local. Foi informado qual era a direção que eles tinham que percorrer. A jornada que tinha que trilhar para encontrar o novo rei. Os magos percorreram, foram, largaram tudo, largaram os seus negócios, largaram a sua vida na Pérsia, seus familiares deixaram para trás, a sua cidade deixaram para trás, e eles percorreram uma jornada
que acabava em frente de Jesus Cristo, enquanto os judeus acharam melhor não largar a sua vida que tinham, não percorrer uma jornada de 10 quilômetros, não ir em direção ao rei dos judeus. O que eles tinham era suficiente e era bom. Isso o texto nos informa. O texto nos informa que apenas os magos foram ver Jesus Cristo. Não tem como tirar da nossa mente o texto de Mateus, capítulo 7, verso 13, verso 14, que diz o seguinte: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Infelizmente, igreja, é uma infelicidade que eu vou trazer e que nós sabemos. O caminho que leva a Cristo é uma jornada para poucos. Por mais que nós anunciemos o Evangelho de Cristo, como os magos fizeram anunciando, por mais que nós venhamos proclamar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, e abrimos as Escrituras Sagradas, o texto vai dizer que poucos encontram o caminho da porta estreita. Nem todos buscam percorrer essa trajetória em direção até Jesus Cristo. Muitos preferem a vida que têm, o estilo de vida que levam e o rei que reina em suas vidas, ao terem um novo rei, o Salvador em suas vidas. Mas como nós estamos diante desse texto, nós somos apresentados a 3 lições importantes que nós temos que levar para o nosso dia a dia. O verso 9 nos ensina 3 lições importantes. A primeira lição que ela nos ensina é que nós temos que ir em direção a Jesus Cristo. A primeira lição que nós temos é que nós temos que ir em direção a Jesus Cristo. Quando os magos viram a estrela no céu, eles entenderam que a trajetória que ele tinha que fazer naquele momento era ir em direção a Jesus Cristo. Eles entenderam que Jesus Cristo era o caminho de jornada que tinham na sua frente. Não tinha outra coisa que eles precisavam fazer. Não havia outro negócio a se ocupar na vida do que naquele exato momento trilhar a sua trajetória em direção aonde Jesus Cristo estava. Eles precisavam seguir a estrela. E nós precisamos seguir a estrela. É difícil, igreja, entender que o caminho que nós temos que percorrer é um caminho que poucos vão percorrer. Quando nós olhamos para a escola, quando nós olhamos para a faculdade, quando nós olhamos para o trabalho, vemos os nossos amigos, vemos aqueles colegas de trabalho, às vezes os vizinhos e até parentes, se congregando, se sociabilizando, olhando para o caminho de Jesus Cristo e não aceitando, tendo outras metas em sua vida. Às vezes ficamos deslocados devido ao que está acontecendo na sociedade, na nossa sociedade mais íntima e não na sociedade global. E às vezes somos tentados a sair do caminho de Jesus Cristo e a percorrer o caminho que os outros estão percorrendo. Afinal de contas, nós somos pessoas sociáveis, nós somos pessoas que queremos viver em convívio. E quando nós olhamos aquelas pessoas que estão no nosso convívio não percorrendo o caminho, às vezes olhamos e falamos o seguinte: para que eu vou continuar servindo ao Senhor? Os meus colegas estão em outra direção, meus colegas de faculdade estão seguindo outros caminhos, e só eu estou servindo ao Senhor. Mas não é essa a caminhada. A Escritura vai dizer que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que querem entrar por ela. Não é por esse caminho que nós temos que entrar. O caminho que o mundo constrói é um caminho que não leva para Deus, é um caminho que não nos direciona para o Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos, igreja, nós precisamos, meu irmão, meu amigo que assiste pelas redes sociais, entrar pela porta estreita. Só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida.
Nós temos que nos afastar da porta larga, a porta que leva para a perdição eterna, e olharmos para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, porque só Ele é o caminho da verdade. Você que nos assiste nessa manhã, hoje é o dia de entrar pela porta estreita. O mundo aponta para uma direção, olhamos para os pensamentos, as ideologias, os ensinos que são feitos pelo mundo, e eles apontam para uma direção, enquanto a Bíblia Sagrada aponta para uma outra direção, e a nossa direção precisa convergir em direção ao nosso Senhor Jesus Cristo. A jornada é longa, é difícil, mas nós temos que entrar pela porta estreita. Só Jesus Cristo, igreja, só Jesus Cristo, meu amigo, minha amiga, é o Salvador da nossa vida. Em Atos 4, capítulo 12, o texto vai dizer o seguinte: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado pelos homens pelo qual devamos ser salvos. Só o nosso Senhor Jesus Cristo é a salvação. Entregue a sua vida nessa manhã a Jesus Cristo. Entregue o seu caminho a Jesus Cristo. Entre pela porta estreita. Essa é a primeira lição que nós temos a partir desse texto, que nós temos que ir em direção a Jesus Cristo, em detrimento de todos os caminhos que são apontados pelo mundo. Podemos achar que o mundo está apontando para um determinado caminho que nós achamos que é correto, mas só que a Bíblia nos dá a direção correta. Os magos percorreram esse caminho e nós devemos percorrer também esse caminho. A segunda lição que o texto nos ensina é que nós temos que percorrer essa jornada, mesmo que seja difícil. Nós temos que percorrer essa jornada, mesmo que seja difícil. Nós temos que ir em direção a Cristo e percorrer cada centímetro dela, cada metro, mesmo que seja difícil e doloroso a sua caminhada. Os magos fizeram uma jornada de 1.600 quilômetros, num período que a estrada era estritamente difícil de caminhar. Eles poderiam ter olhado as dificuldades de trajeto e falado o seguinte: não, eu vou voltar para o caminho da minha casa, eu vou ficar perto da minha sociedade, eu vou ficar perto dos meus familiares, eu vou seguir o meu grupo social. Afinal de contas, eu não sou judeu, eu não adoro esse rei, o meu reinado é outro, a minha cultura é outra, eu fui ensinado diferente. Mas não, eles percorreram o trajeto em detrimento de todas as dificuldades que poderiam encontrar, de toda a pedra no meio do caminho, de todas as armadilhas que poderiam encontrar. Eles queriam alcançar o rei dos judeus. Mas como eu já falei no início, os judeus não quiseram fazer uma trajetória de 10 quilômetros. Os magos tinham um alvo na sua vida. O alvo era encontrar Jesus, o Cristo prometido. Eu sei, igreja, e eu não posso negar isso, andar com Jesus Cristo é difícil. A Bíblia vai dizer que no mundo tereis aflições. Nós, no momento que aceitamos Jesus Cristo, tornamos-nos inimigos do rei desse século, do príncipe desse século. Passamos por vales, passamos por armadilhas, são levantadas para nós ultrapassarmos na nossa jornada. Tempestades se levantam no meio da nossa trajetória, ventos fortes tentam nos fazer parar. É difícil caminhar com Cristo. Lágrimas são derramadas dia e noite. Às vezes ficamos sem saber o que fazer quando o perigo entra dentro do nosso lar. Teremos vontade várias vezes de olhar para trás e desistir da trajetória, achar que melhor era como era antes. Quantas vezes escutamos isso em gabinete? Quantas vezes escutamos isso de amigos nossos? Ah, pastor, era melhor quando não era cristão. Eu não passava por tantos problemas, por tantas dificuldades. O livro de Hebreus, capítulo 12, parte D,
Versículo 1, parte D do versículo, até versículo 2, parte A, vai dizer o seguinte: corramos com perseverança a carreira que está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Pode ser difícil, igreja, mas nós temos que correr a carreira que nos está proposta. Nós temos que continuar a nossa jornada, mesmo que todas as dificuldades se levantam, mesmo que às vezes apareçam abismos que nós possamos achar que é difícil de transportá-los, de transportar essas barreiras. Nós não conseguimos olhar outra margem, olhar do outro lado. Nós temos que percorrer a trajetória mesmo que seja difícil. O filho está perdido, a filha está perdida, nós temos que permanecer firmes. O casamento está desestruturado, nós temos que permanecer firmes no Senhor. Nós temos que andar conforme o Senhor deseja, percorrer a trajetória que nos está proposta. Essa é a segunda lição que nós temos. A terceira lição que o texto nos informa, a terceira lição que o livro vai nos informar e o verso 9 nos traz, é que nós temos que percorrer essa jornada, mesmo que nós estejamos sozinhos. A terceira lição é que nós temos que percorrer essa trajetória, mesmo que nós estejamos sozinhos na nossa caminhada. Percorra, igreja, essa caminhada, mesmo que esteja sozinho. Os magos foram até o rei dos judeus. Os magos olharam a estrela e foram em direção ao rei dos judeus. Enfrentaram as dificuldades, os imprevistos da sua jornada. Eles anunciaram, mesmo que Israel e Jerusalém não tenham dado ouvido, mas eles anunciaram o nascimento do rei dos judeus. Eles foram até Belém. A apatia de Jerusalém com relação ao novo rei, a falta de importância de Jerusalém pelo nascimento do novo rei, não foi um empecilho para aqueles magos irem até Jesus Cristo. O texto fala que eles foram até Jesus Cristo e foram guiados pela estrela até Jesus Cristo. Aquela cidade, a cidade de Jerusalém, não deu um passo em direção ao novo rei. Eles preferiram o rei antigo que estava em poder. Eles preferiram o rei Herodes. Quantos nós anunciamos o Evangelho e preferem nas suas vidas continuar da forma que estão? Preferem no seu estilo de vida continuar adorando o rei desse século? Não querem que Jesus Cristo entre em suas vidas? Os magos percorreram a sua jornada, mesmo eles estando sozinhos. Eles foram até Jesus Cristo. Igreja, nós temos que percorrer a nossa jornada, mesmo que nós venhamos achar, mesmo que nós pensemos que nós sejamos o último cristão da face da terra, não é motivo de nós deixarmos de percorrer a jornada que nos está proposta. O mundo pode estar apontando para uma direção, mas nós não devemos seguir essa direção. A direção que nós temos que seguir é a direção que a Bíblia aponta, a revelação que nos é dada. Nós devemos que seguir a Jesus Cristo, mesmo que ninguém esteja seguindo. A nossa prática de vida, de fé, deve estar pautada nas Escrituras Sagradas, mesmo que toda a sociedade, mesmo que até irmãos dentro da igreja nós vejamos que não esteja seguindo. Não é mérito, não é ocasião de deixarmos de percorrer o caminho estando sozinhos. Eles não desistiram da sua jornada, mesmo em Jerusalém, querendo ficar em Jerusalém. Eles percorreram, mesmo estando sozinhos na sua jornada. Em Mateus, capítulo 5, verso 11 e verso 12, o texto vai dizer isso, palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, nas bem-aventuranças. Ele vai dizer o seguinte: bem-aventurado são quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo
disserem todo o mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Igreja, continue a sua jornada, prossiga nessa jornada. Dificuldade vai ter, vão se levantar dificuldades na vida. Às vezes vamos nos sentir sozinhos no meio da caminhada, mas nós temos que prosseguir. Os magos prosseguiram. Sabe como termina essa jornada, igreja? Sabe como chega ao fim essa jornada que nos está proposta? Sabe o que acontece quando nós entramos pela porta estreita? Sabe o que acontece quando nós somos guiados pela brilhante estrela da manhã? Sabe o que acontece quando nós enfrentamos as dificuldades e continuamos percorrendo a trajetória que nos é proposta? Sabe o que acontece quando nós, mesmo sozinhos, nós prosseguimos em direção a Jesus Cristo? Verso 11, parte A do versículo, vai dizer o seguinte: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. O fim dessa jornada é ver Jesus Cristo face a face. Louvado o nome do Senhor. O fim da nossa caminhada é ver Jesus Cristo. O fim da nossa trajetória é encontrar frente a frente o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O fim da nossa caminhada é encontrar o nosso Salvador. O fim da nossa jornada não é ver Jerusalém, não é encontrar Jerusalém, é encontrar a nova Jerusalém, a Jerusalém prometida, a Jerusalém celestial, aquela que na Bíblia está escrita através do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos está prometida desde antes da fundação dos séculos. Esse é o fim da nossa trajetória. É para lá que nós estamos indo. Dificuldade pode se levantar, podemos estar sozinhos, mas nós vamos ver Jesus Cristo face a face. É uma jornada para poucos, igreja, mas nós ouviremos a trombeta do Senhor. Eu quero convidar o grupo de louvor para vir aqui na frente. Nós vamos ouvir o soar da trombeta do nosso Deus. Os olhos do Senhor, igreja, estão atentos para a nossa vida a cada instante. Eles estão trilhando, o nosso Senhor está trilhando o caminho conosco. A brilhante estrela da manhã, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, está nos guiando a cada centímetro, a cada metro, a cada dia. E nós estamos indo em direção ao santuário do nosso Senhor para vê-lo face a face. A fidelidade do nosso Deus está sobre nossas vidas. E só o nosso Deus, só Ele é capaz de nos encher da paz que excede todo entendimento. Você, meu amigo, que nessa manhã, minha amiga, jovem, adolescente, que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, aceite hoje aonde Ele estiver. Se você está em casa nesse momento, e Jesus Cristo está fazendo sentido para você, eu quero te falar, entre pela porta estreita, porque essa é a porta que conduz à salvação. Eu convido a você que nessa manhã nos assiste, independente do que tenha vivido e o que tenha trilhado na sua vida, eu te convido a trilhar uma jornada, a trilhar essa jornada conosco. Entregue nessa manhã a sua vida a Jesus Cristo. Entregue a sua vida ao nosso Salvador. Entre pela porta estreita. Vá em direção a Jesus Cristo. Porque nesse caminho, somente nesse caminho e nenhum outro, em nenhum outro lugar, em nenhuma outra religião, em nenhuma outra promessa, nós encontramos palavra de paz, palavra de esperança. Em nenhum outro lugar nós encontramos o caminho, a verdade e a vida, a não ser por Jesus Cristo.
Eu convido a você nessa manhã, que Jesus Cristo está tocando para entregar a sua vida a Jesus Cristo, a colocar a mão no seu coração, a colocar a mão no seu peito. E eu quero que você repita essa oração comigo nesse momento. Você que está no seu lar, repita comigo. Ore junto comigo essa oração. Fale comigo assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu entrego a minha vida a Ti. Faça morada em meu coração e me ajude a trilhar essa jornada que eu estou começando nesse dia. Senhor, é que eu te peço, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o Senhor.